As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Infarto, acidente vascular cerebral e a hipertensão são problemas que podem ser prevenidos em grande parte com simples mudanças no estilo de vida, como uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e o monitoramento constante da pressão arterial. O Dia Mundial do Coração, celebrado no próximo domingo, vem nos lembrar dessa importância e serve como um alerta também. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo agora com o Dr. Fábio Argenta, que é cardiologista e membro do Comitê de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia ao Jornal Brasil Hoje. Uma satisfação estar aqui em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia para falarmos dessa data importante de prevenção, que é o dia 29 de setembro, que comemoramos aí o Dia Mundial do Coração. Aproveitar essa data, para fazer um alerta a quem nos acompanha. Os problemas cardíacos são muito comuns e, como eu disse agora há pouco, são também a principal causa de morte natural no mundo. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender, primeiro, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração. Exatamente, Wilker. A doença cardiovascular é a que mais leva à mortalidade no Brasil e no mundo, Para vocês terem uma ideia, a cada 90 segundos no Brasil, uma pessoa vem a óbito secundário à doença cardiovascular. E ainda, a doença cardiovascular, ela mata mais do que todos os tipos de cânceres somados juntos, 2 vezes mais do que todos os tipos de câncer. Então, realmente, é muito prevalente. Portanto, o dia 29 de setembro, Dia Mundial do Coração, a gente vem chamar a atenção para a prevenção dessas doenças cardiovasculares que levam a esses desfechos de mortalidade, sobretudo infarto e derrame. Quais as bases da prevenção cardiovascular? A gente precisa manter uma atividade física regular, ou seja, pelo menos 5 vezes na semana fazer uma caminhada de 30 minutos ou 3 vezes na semana uma caminhada de 50 minutos. Precisamos diminuir o sódio, o sal da comida. O máximo que a gente pode consumir é uma colherzinha de cafezinho, aquela rasa, de sódio, de sal por dia. E a gente acaba consumindo, o brasileiro, o dobro do necessário. Lembrando que todos os alimentos, sobretudo industrializados, já têm sódio em excesso. Precisamos também evitar o sobrepeso, a obesidade. Precisamos abandonar o tabagismo. E, por fim, diminuirmos a ingesta de bebidas alcoólicas. Com isto, a gente vai fazer a base aí da prevenção cardiovascular e a ponta do iceberg, aí, a doença que mais leva a esses desfechos é uma doença que é muito silenciosa, chamamos de inimiga silenciosa, que é a hipertensão arterial. Aproximadamente 35% da população brasileira acima dos 20 anos é hipertensa. Metade destes nem sabe que o são. Por quê? Porque precisa se fazer o diagnóstico. Portanto, você que tem mais de 40 anos, no mínimo anualmente, faça um check-up para que possa, através desse check-up, fazer um screening, uma avaliação geral para ver se não está com hipertensão, com pré-diabetes, diabetes, problemas de colesterol, entre outros. E a hipertensão, como eu estava falando, é uma doença muito silenciosa e é a principal responsável, por mortalidade aí dentro do mundo aí da cardiologia, com doenças como derrame, infarto, e ainda é a principal doença que leva a quadro demencial no mundo. Ou seja, a principal causa de demência no mundo hoje é a hipertensão não controlada. Problema seríssimo, então, E muito comum, doutor? Praticamente todo mundo ou tem ou conhece alguém que sofre com a hipertensão. Queria que o senhor nos ajudasse a entender do que se trata a hipertensão. O que acontece no nosso organismo que caracteriza essa doença? A hipertensão é um enrijecimento dos nossos vasos, fazendo com que o sangue chegue nos órgãos irrigados por nossos vasos de forma inadequada. Vou dar um exemplo, Wilker. Vamos lá. Nós temos o coração que leva sangue oxigenado e nutrientes para todos os órgãos do nosso organismo. Para o cérebro, para o rim, para os olhos. O coração nutre o próprio músculo cardíaco também, para o fígado. Enfim, o nosso coração bombeia sangue com nutrientes para todo o nosso organismo.
Uma vez que eu tenha hipertensão, um enrijecimento das artérias, dos vasos que levam esse sangue com nutrientes, vai acontecer que esses meus vasos é como se eu tivesse no meu jardim uma mangueira e a torneira fosse o coração. No momento que eu abro a torneira, que é o coração, para levar pela mangueira nutrientes e água para minhas plantas, se eu pisar nesta mangueira, ou seja, se eu fizer enrijecer essa mangueira, o que vai acontecer com a água lá na frente? Ela vai sair esguichada de forma inadequada, prejudicando as plantas, ao invés de levar essa água de forma adequada. Então, da mesma forma é no nosso corpo. É como se eu tivesse na hipertensão pisando na mangueira, fazendo um esguicho de sangue ou de água, vamos lá na nossa mangueira aqui do jardim, e em vez de eu irrigar de forma adequada as flores e plantas, eu estarei estragando as pétalas, caindo folhas, porque eu estou com um esguicho muito grande, uma pressão muito grande, que seriam os meus órgãos a serem irrigados nessas plantas. E lá na torneirinha que eu abri, que é o coração, se eu pisar na mangueira, lá na torneirinha pode romper essa mangueira lá, porque vai ter muita pressão na torneira. E assim acontece com o coração. Quando eu tenho hipertensão e eu não trato, o meu coração começa a dilatar. É como eu abrir a torneira, que é o coração, pisar na mangueira, lá na torneira vai ter uma pressão extrema que pode até estourar manga lá. É o coração que vai crescendo, né? Pode levar insuficiência cardíaca. Do outro lado, os órgãos que eu vou irrigar, seja rim, seja cérebro, seja fígado, seja visão, órgãos periféricos, eles vão irrigar de forma inadequada, porque, como eu falei, se eu pisei nessa mangueira, que é a hipertensão, uma rigidez, né, naquela mangueira, que são os vasos que levam o sangue, vai acontecer que a irrigação dos meus órgãos vai ser de forma inadequada sobre um esguicho, uma pressão muito grande, e é assim que funciona mais ou menos no nosso organismo com a hipertensão arterial. Excelente explicação, ficou fácil da gente compreender agora. É por isso, então, que os especialistas falam que a hipertensão prejudica a nossa saúde de forma geral, né? É porque vai impactar de alguma maneira em todos os órgãos, praticamente. Por isso mesmo que o nome hipertensão arterial sistêmica, né? Todos os órgãos, né? Entendi. E como que a rotina que a gente tem hoje em dia, essa rotina tão corrida, pode estar impactando nesses números de doenças cardiovasculares, não só no nosso país, mas no mundo todo também? O estresse por si só, né? Ele é um fator de risco independente para doença cardiovascular. Então, realmente, precisamos, por vezes, desacelerar, praticar atividade física, estarmos envolvidos com atividades de cunho espiritual, ou seja, temos um departamento, né, na cardiologia chamado Espiritualidade e Doença Cardiovascular, que mostra que quem cultiva o bem, quem está conectado com Deus, independente de religião, tem uma vida mais longeva e saudável e padece menos de doenças cardiovasculares, além de que reabilita melhor quando tem algum evento cardiovascular. Então, vejam vocês, diminuir estresse, melhorar a questão da espiritualidade, praticar atividade física, praticar atividades ao ar livre, atividades que me deixam menos estressado, como, por exemplo, yoga, né? São musicoterapia também, são atividades que vão melhorar o meu cardiovascular, e todos têm uma válvula de escape, né? Alguns gostam mais de correr ao ar livre, alguns gostam mais de ir para academia, enfim, alguns gostam mais de música, e isso faz com que tenhamos uma vida mais longeva e saudável. São válvulas de escape dentro do mundo que vivemos hoje de muito estresse e correria. Tentar contrabalancear isso aí, né? Porque a rotina ali social, o trabalho, estressa a gente por um lado, a gente precisa se empenhar, se dedicar também a corrigir isso por outro, justamente para garantir mais qualidade de vida. Agora vamos falar de forma prática, quais são os sintomas das doenças cardíacas? Existem alguns sintomas específicos? O senhor já mencionou sobre o risco da doença ser silenciosa, né? Mas a que tipo de detalhe a gente precisa se atentar e buscar a ajuda de um profissional? Infelizmente, a doença cardiovascular ela não costuma dar muito aviso, eis o problema, né? Então, vamos lá, hipertensão é silenciosa, diabetes nos estágios iniciais não dá sintoma,
O diabetes, quando dá sintoma, que é o indivíduo ir urinar mais vezes, sobretudo à noite, começar com muita sede e urinar demais, já está no estágio mais avançado. O colesterol, que leva a entupimento das artérias do sangue, placas de gordura, que por sua vez podem levar a derrame e infarto, também nas fases iniciais não dão sintoma. Então veja que o melhor que a gente precisa fazer é um check-up anual, sobretudo depois dos 40 anos de idade. Antes dos 40 anos, pelo menos a cada 3 anos, temos que fazer esse check-up, e depois dos 40 anual. Porque assim a gente vai detectar precocemente fatores de riscos e doenças que, estágios iniciais, são silenciosas e levam aos desfechos cardiovasculares. Por isso, Wilker, muitas vezes a primeira manifestação de uma doença cardiovascular já vai ser o desfecho, que é a morte súbita, é o infarto, é o derrame. Então, realmente, a gente precisa fazer o check-up anual. Perfeito. Tem algum grupo de risco que precisa ficar mais atento? Aquela história da genética, né, hereditariedade, porque a gente fala muito sobre as questões ambientais, estilo de vida, né? Mas tem outros fatores que também podem ser motivos de preocupação? Perfeito. Veja, a gente tem os fatores modificáveis na cardiologia e os não modificáveis. Os modificáveis é todos que falamos até agora, né, que depende de nós, praticar exercício, abandonar tabagismo, diminuir álcool, cuidar com sobrepeso, obesidade. Já os não modificáveis, que não dependem de nós, são os fatores genéticos hereditários e a idade. Com o decorrer da idade, há um enrijecimento natural dos vasos que predispõe à hipertensão, predispõe à dislipidemia e formação de placa nas artérias, mas isto a gente precisa trabalhar com modificações de estilo de vida para tentar contornar. Mas a idade, para todos, chega. Do outro lado, a genética, indivíduos com hipertensão, por exemplo, pai e mãe, se eu tenho um pai e mãe hipertenso, eu já tenho uma predisposição de quase 50% de eu vir a ser hipertenso, né? Então, existe um fator genético hereditário importante. Se eu tenho só pai ou só mãe hipertenso, em torno de 30% de eu vir a ser hipertenso. Mas, como digo, eu não tenho que, por conta disso, me acomodar. Tenho que tomar atitude e mudar meus estilos de vida, que eu, por vezes, vou ser bem longevo aí e sem hipertensão. Não é porque eu tenho essa genética que necessariamente serei hipertenso. Porém, se a hipertensão chegar pela minha genética, vai chegar mais leve e mais tardia, desde que eu faça a minha parte, né? Na dislipidemia, no colesterol, triglicerídeos, também existe um fator genético importante, né? Existe uma hipercolesterolemia chamada familiar, né? Que a gente sabe, e isso preocupa. Então, assim, realmente existem doenças aí, uma gama de doenças cardiovasculares que tem uma característica genética hereditária, mas, independente disso, eu tenho que atuar nos fatores modificáveis, porque, como falei, os fatores não modificáveis, que é a idade e o hereditário e o genético, esse eu não tenho como atuar. E o tratamento? Tem como eu, mesmo com uma dessas doenças cardíacas que o senhor mencionou, tem como eu viver uma vida normal, uma vida tranquila, apesar do diagnóstico? Olha, eu costumo brincar com os meus amigos e pacientes que a hipertensão, a gente coloca ela no bolso e vive 100 anos. Então, respondendo a tua pergunta, sim, temos como ter uma vida longeva, saudável, desde que doenças como hipertensão, colesterol, diabetes, a gente leve controlado, com medicações específicas indicado pelo seu médico. Hoje temos uma gama cada vez melhor, mais eficaz, mais moderna e menos efeitos colaterais no tratamento de colesterol, diabetes, hipertensão, entre outras doenças cardíacas. A própria insuficiência cardíaca, hoje a gente tem um arsenal terapêutico fantástico que faz com que aumente muito a sobrevida e a qualidade de vida do indivíduo, mas para isso eu tenho que seguir as orientações do meu médico, tenho que entender que essas doenças têm controle, mas não têm cura, pois são doenças crônicas, então eu não posso abandonar o tratamento medicamentoso, uma vez que meu médico receitou, e com isso, como disse, eu coloco minha doença cardiovascular no bolso, brincando, né? Ou seja, eu não fico dependente dela, não fico vítima dela, eu domino ela, boto no bolso e sigo uma vida normal. Maravilha, bom saber disso, né? Agora, pelo que o senhor está falando, então, não necessariamente em todos os casos vai ser necessário o uso de medicamentos.
Exato. Existem medicações que a gente trabalha com modificação de estilo de vida e consegue controlar. Porém, algumas situações têm necessidade de medicação e volto a dizer, uma vez que o teu médico indica uma medicação, seja para o colesterol, seja para hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca, não pare de usar, pois são doenças crônicas, têm controle, mas não tem cura. E se me permite, Wilker, eu estou aqui falando em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Gostaria que o nosso público, né, do Jornal Brasil Hoje pudesse seguir as redes sociais da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existe no Instagram, se chama coração.sbc, coração, né? coração.sbc, aonde você poderá seguir de forma que tenha uma orientação ética e adequada as orientações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente está sempre combatendo lá também as fake news. Perfeito. Informação é uma ferramenta importantíssima, né? Isso que a gente está fazendo por aqui também. Então é isso, né? No resumo, cuidar da saúde mental ali, cuidar do estresse, estilo de vida, prática de exercícios, alimentação, fazer ali o arroz com feijão, como a gente diz, né? O básico vai nos ajudar a ter mais saúde, a cuidar melhor do nosso coração. Obrigado. Isso é para todos, né? Para todos, isso. Inclusive como forma preventiva e também para quem já tem o diagnóstico. Doutor, exatamente. Muito obrigado pelo tempo aqui com a gente. Até a próxima. Um forte abraço a todos e a Sociedade Brasileira de Cardiologia fica sempre à disposição. Forte abraço também. Tchau, tchau.